Ela era uma médica itinerante que fugia do seu passado quando, acidentalmente, curou uma criatura ferida na floresta. Os guardas vampiros arrastaram-na para o castelo do seu rei com uma exigência: curar o seu filho surdo antes do amanhecer ou nunca sair viva dali. O que ela tirou da sua bolsa naquela noite não era um remédio. Era algo impossível que fez as paredes do castelo brilharem e o temido vampiro Kingdrop cair de joelhos. O grito ecoou pelas paredes do castelo, mas o príncipe Kael não ouviu nada. Draven observou o seu filho sentado imóvel no centro da câmara ritual, rodeado por 7 curandeiros encapuzados entoando palavras que deveriam ter dividido o ar com poder. As velas tremeluziam. A fumaça do incenso se transformava em símbolos antigos. As vozes dos curandeiros elevaram-se a um crescendo que fez o chão de pedra vibrar. Kael simplesmente olhou para as suas mãos, alheio. Chega! A voz de Draven cortou o ruído como uma lâmina cortando seda. O canto parou instantaneamente. Saiam, todos vocês. O curandeiro-chefe, um vampiro antigo chamado Saurin, deu um passo à frente com o rosto pálido. Vossa Majestade, mais uma tentativa. Já teve 12 tentativas. Os olhos de Draven brilharam em vermelho à luz das tochas. 12 falhas. O meu filho fica mais fraco a cada ritual, não mais forte. Olhem para ele. Todos se viraram. A pele pálida, normalmente pálida como o luar, tinha adquirido uma tonalidade acinzentada. Olheiras sombreavam os seus olhos. O menino de 10 anos parecia frágil, quebrável, tudo o que um príncipe vampiro nunca deveria ser. A maldição é profunda, sussurrou Saurin. Sem a capacidade de ouvir a canção do sangue, sem voz e sem som, ele não pode despertar o seu poder. Ele nunca o fará. Escolha as suas próximas palavras com cuidado. A mão de Draven moveu-se para a espada na sua anca. Saurin curvou-se rapidamente e recuou. Os outros curandeiros seguiram-no, as suas vestes farfalhando enquanto saíam apressadamente da câmara. Só quando a pesada porta se fechou é que Draven deixou os ombros caírem. Atravessou a sala e ajoelhou-se ao lado do filho. Kael olhou para ele com aqueles olhos brilhantes e inteligentes, olhos que compreendiam demasiado. O rapaz estendeu a mão e tocou no rosto do pai, sentindo a tensão na sua mandíbula. As mãos de Kelly moveram-se nos gestos simples que desenvolveram juntos. Falhou novamente. Draven acenou com a cabeça, sem confiar em si mesmo para falar. De que adiantavam palavras para uma criança que não podia ouvi-las? No reino de Valmir, o som era tudo. Os vampiros comandavam através da voz, caçavam por ecolocalização e usavam a sua magia através de canções antigas transmitidas através das linhagens. A canção do sangue não era apenas poder. Era identidade, história, a própria alma da sua espécie. E Kelly tinha nascido sem a capacidade de ouvir nada disso. A corte chamava-o de amaldiçoado, um presságio de tempos sombrios. Alguns sussurravam que Draven deveria nomear outro herdeiro, que um príncipe silencioso levaria o reino à ruína. 3 dos seus conselheiros desapareceram depois de fazerem essa sugestão em voz alta. Mas Draven sabia que os sussurros continuavam. Eles não entendiam. Kael não era amaldiçoado. Ele estava preso. Draven observava o seu filho pressionar as mãos contra as paredes do castelo, enquanto outros vampiros cantavam, tentando entender o que ele estava a perder. Ele viu o rosto de Kael se iluminar quando descobriu que podia sentir as vibrações através do chão, e depois desmoronar quando percebeu que não era a mesma coisa. O silêncio do menino não era pacífico. Era uma prisão. E Draven, apesar de todo o seu poder, não podia libertá-lo. Uma batida forte interrompeu os seus pensamentos. Draven levantou-se, a sua expressão endurecendo novamente na máscara fria que usava para a corte. Entre. O seu capitão da guarda, Marcus, entrou. Vossa Majestade, os curandeiros estão a reunir-se na sala do conselho. Eles afirmam. Deixe-os afirmar o que quiserem. Draven dirigiu-se para a janela, onde o luar se espalhava pelo chão. Estou farto dos rituais deles. A outra coisa, Marcus hesitou. Encontramos uma humana na aldeia mais baixa, uma mulher. Ela estava a cuidar de um dos nossos batedores, o que ficou ferido na caçada da semana passada. Ela curou-o. Draven virou-se lentamente. Curou-o. Como? Colocou a asa dele no lugar. Usou medicamentos que nunca vimos. O batedor diz que teria morrido se ela não o tivesse encontrado. Marcus mudou o peso do corpo. Ela afirma ser médica, uma curandeira itinerante.
Ela tem uma filha pequena com ela, talvez com 6 anos. Elas estavam à procura de refúgio quando encontraram o nosso batedor na forma de morcego. Uma médica humana, Draven torceu os lábios. E o que ela quer em troca dessa bondade? Ouro, passagem segura, um favor do rei vampiro. Ela não sabe quem somos. Ela pensa que somos apenas uma aldeia de trabalhadores noturnos. Marcos quase sorriu. Ela perguntou se tínhamos quartos para alugar e se o senhor local estava a contratar médicos. Apesar de tudo, Draven sentiu uma pontada de curiosidade. Uma humana que ajudou um morcego ferido sem saber que era um batedor vampiro. Uma médica que vagou pelo território dos vampiros com uma criança pequena, procurando trabalho em vez de fugir. Ou notavelmente corajosa ou notavelmente tola. Traga-a para o castelo, disse Draven. Esta noite, Marcos pestanejou. Vossa Majestade, ouviste-me? Draven olhou para o seu filho, que se tinha enrolado no chão, exausto do ritual falhado. Se ela consegue curar um osso da asa partido, talvez consiga fazer o que os nossos curandeiros não conseguem. Ela tem até ao amanhecer para examinar o príncipe. E se falhar, a expressão de Draven ficou fria. Então ela partirá antes do nascer do sol com ouro suficiente para garantir o seu silêncio. Mas Marcos, ele encontrou os olhos do seu capitão. Se ela tiver sucesso onde o meu próprio povo falhou, ficarei em dívida com um humano. E esse velho amigo mudaria tudo. Marcos curvou-se e saiu rapidamente. Draven voltou para Cowell e pegou o menino adormecido nos braços. Enquanto carregava o filho para a cama, sentiu o ritmo constante dos batimentos cardíacos de Kaylee contra o seu peito. Fortes, claros, como um tambor que ninguém mais podia ouvir. Lá fora, trovões ressoavam à distância. Os guardas do castelo abriram os portões e a do doutora Miera, segurando a mão da filha e uma bolsa de couro surrada com suprimentos médicos, entrou em Volmir pela primeira vez, completamente inconsciente de que na sua bolsa, embrulhado em um pano, havia um objeto que iria acabar com 500 anos de escuridão. O diapasão aguardava. Miera tinha visto muitas coisas estranhas nas suas viagens, mas o castelo de Valmir fazia sua pele arrepiar-se de inquietação. Os guardas que a acompanharam pelos portões moviam-se silenciosamente. As tochas queimavam com chamas que não emanavam calor. E o homem que esperava no topo da grande escadaria, alto, de cabelos escuros, com olhos que pareciam brilhar vagamente nas sombras, irradiava perigo como o calor de uma forja. Doutora Mera, a sua voz era suave como seda e fria como o inverno. Eu sou o Lord Draven, ajudou um dos meus. O homem com o braço ferido, disse Mera com cuidado, embora se lembrasse de asas, não de braços. Talvez estivesse mais exausta do que pensava. Ele precisava de cuidados médicos. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, não é verdade? Draven desceu as escadas com uma graciosidade sobre-humana. Está longe de qualquer cidade importante, a viajar sozinha com uma criança. O que traz uma médica humana a estas montanhas remotas? Então ele sabia que ela era humana. O pulso de Mira acelerou, mas ela manteve a voz firme. A minha filha precisava de um novo começo. Eu precisava de trabalho. A sua aldeia parecia tranquila. Algo brilhou na expressão de Draven. Diversão ou ameaça? Ela não sabia dizer. Tenho uma proposta. O meu filho está doente. Os nossos curandeiros falharam. Tenho 1 hora para examiná-lo e me dizer o que descobriu. Faça isso e terá abrigo, pagamento e a minha proteção. E se eu não puder ajudá-lo, então partirá ao amanhecer com ouro suficiente para recomeçar noutro lugar. Ele aproximou-se. Mas entenda que o que vir aqui esta noite não contará a ninguém. Nunca. Miera pensou na sua filha Lili, a dormir na cabana da aldeia sob guarda. Pensou nas últimas 3 cidades de onde fugiram. Sempre porque alguém descobriu que ela estava sozinha, desprotegida. Quaisquer que fossem os segredos que este senhor guardava, ela guardava outros ainda maiores. Mostre-me o menino. Draven conduziu-a por corredores sinuosos iluminados por aquelas estranhas chamas sem calor. Passaram por tapeçarias que mostravam batalhas entre criaturas com presas e asas. Servos que paravam e se curvavam tão profundamente que suas testas tocavam o chão. Um grande salão onde um grupo de nobres pálidos ficou em silêncio quando passaram. Vampiros, a palavra sussurrou em sua mente, as velhas histórias que seu pai contava.
Ela descartou-as como folclore. Mas agora Draven abriu a porta de um quarto que caberia toda a sua cabana da aldeia dentro dele. Na cama estava um menino pequeno com cabelos negros como a meia-noite e pele como porcelana. Ele não se mexeu quando eles entraram. O nome dele é Cale, disse Draven baixinho. Ele nasceu há 10 anos e nunca ouviu um único som. Mera aproximou-se da cama, seus instintos de médica superando seu medo. Ela estudou o rosto do menino, a sua respiração, o movimento dos seus olhos sob as pálpebras fechadas. Posso examiná-lo? Draven acenou com a cabeça. Ela trabalhou metodicamente, verificando os seus ouvidos, os seus reflexos, os seus batimentos cardíacos. O menino acordou assustado no meio do exame, mas a mão de Draven no seu ombro acalmou-o. Os olhos de pai e filho se encontraram, e algo indizível passou entre eles. O rapaz, Cale, olhou para Mera com olhos curiosos e inteligentes. Não amaldiçoado, não danificado, apenas silencioso. Não há lesões, disse Mera finalmente, recostando-se. Nenhuma infecção, nenhum bloqueio. As orelhas dele estão perfeitamente formadas. Ela colocou o estetoscópio no peito dele novamente, franzindo a testa, mas o batimento cardíaco dele... O que há com ele? Não é exatamente irregular. É rítmico, como se seguisse um padrão. Ela olhou para Draven. Ele reage ao toque às vezes? Por quê? Em vez de responder, Mera fez algo que sua formação médica não lhe ensinara. Ela colocou a mão aberta na cama ao lado de Cale e bateu os dedos. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Os olhos de Cale se arregalaram. Sentou-se rapidamente e pressionou a própria mão na cama, imitando exatamente o padrão dela. Ele não consegue ouvir, sussurrou Mera, mas consegue sentir a vibração. Ele tem tentado compreender o som através do toque. Virou-se para Draven, com a excitação a aumentar. Os seus curandeiros têm tentado consertar os ouvidos dele. Mas e se não houver nada para consertar? E se o corpo dele processar o som de forma diferente? Aproximou-se de Cale e começou a cantarolar uma nota baixa e suave. O rapaz observou o rosto dela, confuso. Então ela pegou a mão pequena dele e colocou-a contra a garganta enquanto cantarolava novamente. A expressão de Cale transformou-se. Os olhos dele arregalaram-se de admiração, e pela primeira vez desde que Mera entrara, ele sorriu. Um sorriso verdadeiramente brilhante que iluminou todo o rosto dele. Ele colocou a própria mão na garganta e tentou emitir um som. Saiu áspero, sem prática. Ele nunca se ouvira falar, mas sentiu, compreendeu. Mera olhou para Draven e viu o rei vampiro a olhar para o seu filho com uma expressão de esperança tão genuína que lhe fez doer o peito. Ele não está quebrado, Lord Draven, disse ela suavemente. Ele apenas fala uma língua que ninguém aprendeu a ouvir. A mão de Draven tremeu ligeiramente quando ele estendeu a mão para o filho. Pode ensiná-lo? Posso tentar. Mera fez uma pausa, mas vou precisar de algo para ajudar a transmitir as vibrações com mais clareza. Algo que ressoe com um tom puro. Ela parou de repente, lembrando-se do diapasão. A estranha herança do seu pai. Talvez eu tenha algo, disse ela lentamente. Está na minha bolsa, mas vai buscá-lo. A voz de Draven era aguda, com uma intensidade repentina. Agora Mera correu para onde tinha deixado os seus pertences. As suas mãos fecharam-se em torno do diapasão embrulhado num pano, e no momento em que o tocou, ela poderia jurar que o sentiu vibrar. É só um truque dos nervos, disse a si mesma. Mas quando o puxou, até Draven deu um passo para trás. A prata brilhava com uma luz que vinha do nada. O diapasão era comum. Ou deveria ser simples prata, duas pontas saindo de um cabo gasto com símbolos gravados ao longo de seu comprimento que Mera nunca conseguiu identificar. O pai dela o deu a ela em seu leito de morte, pressionando-o em suas mãos com olhos febris e brilhantes. Do mosteiro, ele sussurrou, onde o som moldava o mundo. Guarda-o em segurança. Saberás quando. Ele morreu antes de terminar a frase. Agora, enquanto ela o segurava no castelo dos vampiros, o diapasão parecia quente. Vivo. Onde o arranjaste? A voz de Draven mal se controlava. Era do meu pai. Ele disse que veio de monges que estudavam o som. Mera virou-o nas mãos. Nunca encontrei uma utilidade médica para ele. O tom é muito puro, muito perfeito.
Não se comporta como os diapasões normais. Tóquio. O quê? Tóquio. Agora Draven colocou-se entre ela e Cale, com um instinto protetor a arder. Mas lentamente, o coração de Mira batia forte. Ela bateu suavemente com o diapasão na cabeceira da cama. O som que emergiu não foi apenas ouvido. Foi sentido. Uma única nota perfeita que parecia ignorar completamente os seus ouvidos e ressoar nos seus ossos, no seu sangue, no centro do seu peito. Cale ofegou. O rapaz sentou-se na cama, com as mãos voando para o peito, a garganta, a cabeça. Os seus olhos estavam enormes, assustados e maravilhados ao mesmo tempo. Ele tinha sentido, sentido de verdade, de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Mas não foi isso que fez Draven praguejar numa língua que Miera não reconhecia. As paredes estavam a brilhar, primeiro fracamente, depois com mais intensidade. Os símbolos esculpidos na pedra antiga começaram a iluminar-se com uma luz azul pálida. Espalharam-se como fogo, correndo pelas paredes em padrões que doíam de se olhar diretamente. O próprio ar parecia engrossar, zumbindo com um poder que fez os cabelos de Mira se arrepiarem. Fora! Draven rugiu em direção à porta. Todos para fora! Marcus, limpe esta ala agora! A porta se abriu com um estrondo. Guardas apareceram, deram uma olhada nas paredes brilhantes e começaram a gritar ordens. Os criados fugiram. Em segundos, o corredor do lado de fora explodiu com passos correndo e vozes em pânico. Draven bateu a porta e a trancou. Quando ele se virou, seus olhos estavam completamente vermelhos, as presas visíveis, não escondendo mais o que ele era. Você trouxe uma chave de ressonância para o meu castelo. Sua voz era mortalmente silenciosa. Tem alguma ideia do que é isso? Não. Mera apertou o garfo com mais força, posicionando-se entre o vampiro e Cale sem pensar. O meu pai nunca. Ele apenas disse para mantê-la em segurança. O seu pai era incrivelmente sábio ou incrivelmente tolo. Draven aproximou-se e Miera viu a guerra na sua expressão. Fúria e algo mais. Curiosidade desesperada. Esse garfo está sintonizado com a frequência da pedra vampírica. Este castelo foi construído com ela. Todas as fortalezas, todos os bastiões da nossa espécie foram construídos com pedra extraída de locais profundos onde a magia dorme. Ele apontou para os símbolos brilhantes. Essas são marcas de ligação. Estão adormecidas há 500 anos. O zumbido do garfo estava a desaparecer, e com ele o brilho nas paredes diminuiu. Mas Miera ainda podia sentir a vibração na sua mão, como se o garfo estivesse relutante em se calar. Kel emitiu um som, um pequeno ruído de espanto. Ele desceu da cama e caminhou direto para a parede mais próxima, pressionando as duas palmas das mãos contra a pedra. O seu rosto transformou-se com a concentração. Ele pode senti-los. Miera respirou os símbolos mesmo depois que a luz se apagou. Draven moveu-se para o lado do filho, observando. As marcas de ligação foram criadas para conter a voz do domínio, um poder antigo que permitia aos senhores vampiros comandar através do som, controlar tanto a nossa espécie como os humanos com uma única palavra. A sua expressão escureceu. Era poder a mais. Corrompia todos os que o exerciam. Por isso foi selado, ligado às próprias fundações do nosso reino. Por quem? Uma bruxa que o meu antepassado traiu? Draven cerrou os dentes. Ela amaldiçoou a sua linhagem com um voto de silêncio. Ninguém jamais ouviria a voz. Nunca teria acesso ao poder que havia sido abusado. A maldição tinha como objetivo acabar com a nossa linhagem. A compreensão atingiu Mera como água fria. Cale não está doente. Ele é a maldição manifestada. Nasceu surdo para que nunca pudesse despertar a voz. Draven olhou para o seu filho com angústia. Pensei que o estava a proteger ao tentar restaurar a sua audição. Mas agora tenho dúvidas. Cale afastou-se da parede, a sua pequena mão a alcançar o diapasão. Miera hesitou, depois ofereceu-lhe, com o cabo primeiro. No momento em que os dedos do rapaz se fecharam em torno da prata, todas as janelas da sala se estilhaçaram. Não para fora, mas para dentro, o vidro explodiu na sala, numa nuvem cintilante. Depois congelou no ar, suspenso como se o próprio tempo tivesse parado. Cada fragmento vibrou com a mesma frequência do diapasão, criando uma sinfonia de cristais que Cale não podia ouvir, mas podia sentir com cada célula do seu corpo. A boca do menino se abriu em admiração, e o vidro começou a dançar.
Ele girou no ar em padrões que combinavam com os símbolos nas paredes. Antigo, deliberado, belo, uma linguagem escrita em luz e som, e coisas quebradas que se tornaram inteiras novamente. Meus deuses, sussurrou Draven, ele não está amaldiçoado. Ele é a chave. O vidro pousou suavemente no chão, inofensivo. Cale olhou para o pai e sorriu. Depois, fez um sinal simples com a mão livre. Mormera observou o rosto de Draven passar por medo, admiração e, finalmente, determinação. Não, disse o rei vampiro. Ainda não. Não até entendermos o que isto significa. Mas Meera viu a verdade nos seus olhos. Eles tinham cruzado um limiar. O que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo. Ela só esperava que eles sobrevivessem. Draven mandou trazer vinho, vinho humano, o que surpreendeu Meera. Ele serviu 2 taças com as mãos que tremiam quase imperceptivelmente, depois dispensou o criado com um gesto seco. Sente-se, disse ele. Não foi um pedido. Meera sentou-se observando Cale explorar a sala com um diapasão, batendo-o em diferentes superfícies, fascinado por como cada material tinha uma sensação diferente em sua pele. O menino era metódico, até científico. Ele a lembrava de si mesma naquela idade. Há 537 anos, Draven começou a olhar para o seu vinho intocado. O meu antepassado, o rei Theron, governou Volmir com poder absoluto. Ele possuía a voz do domínio, a capacidade de dar ordens que a própria realidade tinha de obedecer. Fazer um humano a Marte, forçar um vampiro a caminhar à luz do sol, iniciar guerras com um sussurro. Meera bebeu um gole do seu vinho, embora a sua mão tremesse. Isso não é poder. Isso é escravidão. Exatamente. O sorriso de Draven era amargo. Mas o poder tem uma maneira de cegar aqueles que o possuem. Theron apaixonou-se por uma bruxa chamada Isidora. Ela era imune à voz, a única pessoa que podia dizer-lhe não. Talvez fosse por isso que ele a desejava tanto. O que ele fez? Ele usou a voz na irmã dela. Ordenou-lhe que saltasse de um penhasco. Os olhos de Draven ficaram distantes, para provar que ele podia, para mostrar a Isidora que nada no mundo estava além do seu alcance. O estômago de Mira revirou e a maldição. A vingança de Isidora foi perfeita. Ela não podia destruir a voz. Estava profundamente entrelaçada na nossa linhagem. Então, em vez disso, ela garantiu que nenhum descendente de Theron jamais a ouvisse. Ele finalmente olhou para Meera. O voto de silêncio. A cada geração, uma criança nasce surda, sempre o primogênito, sempre o herdeiro. Mas tu podes ouvir, eu sou o segundo filho. O meu irmão Aldrich era o mais velho. Ele era surdo, assim como Cale. A voz de Draven ficou monótona. O conselho declarou-o inadequado para governar. Eles mandaram matá-lo discretamente quando ele tinha 15 anos. Eu assumi o trono em seu lugar. A sala ficou muito fria. Eles farão o mesmo com Cale, disse Meera baixinho. Não é? Eles têm sido pacientes porque ele é jovem. Porque eu ainda sou forte o suficiente para intimidá-los. Draven pousou o copo com precisão cuidadosa. Mas sim, eventualmente eles vão forçar a minha mão, abdicar e nomear um primo, ou ver o meu filho sofrer um acidente. Meera observou Cale agachar-se ao lado de uma estante, com o garfo pressionado contra a madeira. Então tentaste quebrar a maldição para curar a surdez dele. Todos os curandeiros do reino, todos os rituais, todos os feitiços, todas as tentativas desesperadas. A voz de Draven falhou. Pensei que se conseguisse restaurar a sua audição, ele poderia despertar a voz e o conselho o aceitaria. Eu estava a torná-lo mais fraco a cada falha, mas não sabia o que mais fazer. E agora Draven levantou-se e caminhou até onde o seu filho estava sentado. Ajoelhou-se ao lado de Cale, e o menino imediatamente se inclinou para o lado do pai. Agora me pergunto se Isidora era mais inteligente do que qualquer um de nós imaginava. E se a maldição não for um castigo? E se for uma transformação? A mente de Mira corria. Você acha que Cale pode acessar a voz do domínio através da vibração em vez do som? Acho que ele já está fazendo isso. Draven gesticulou para a sala. As janelas quebradas, os símbolos brilhantes, a maneira como a realidade parecia se curvar ao redor de seu filho quando ele segurava o garfo. A voz funciona através do som, porque o som é vibração. Mas Cale experimenta a vibração diretamente, sem a limitação da audição. Ele não está a aprender a usar o poder da maneira que nós usamos.
Ele está a reescrever as regras completamente. Isso é incrível. Mira fez uma pausa. E assustador. Sim. A expressão de Draven endureceu. É por isso que o Conselho nunca pode saber. Ainda não. Não até entendermos o que ele pode fazer e como controlá-lo. Tarde demais para isso, velho amigo. Ambos se viraram. A porta trancada, estava aberta. Na entrada, havia 3 figuras vestidas com mantos vermelhos escuros. Vampiros, percebeu Mirror, mas vampiros antigos. A pele deles tinha uma qualidade quase translúcida, e os olhos refletiam séculos de cálculo frio. Conselheiro Saurin. Draven levantou-se lentamente, posicionando-se entre eles e Kayle. Eu dei ordens. Este balanço deveria ser removido. Sentimos a ressonância da sala do trono. O vampiro mais velho deu um passo à frente com o olhar fixo em Kayle. Todo o castelo sentiu isso. Não podes esconder isso, Draven. O rapaz despertou algo que deveria ter permanecido enterrado. Ele é uma criança a experimentar um instrumento médico. Ele fechou janelas com a mente. A voz de Saurin era gelada. Ele fez as marcas de ligação brilharem pela primeira vez em 5 séculos. Isso não é um brinquedo de criança. Os seus olhos voltaram-se para Miera. E esta humana, ela trouxe uma chave de ressonância para o nosso reino. Compreende o que isso significa? Mera levantou-se mantendo a voz calma. Compreendo que o meu filho está em perigo porque é diferente. Compreendo que tem medo do que não compreende. O seu filho? O riso de Saurin foi cruel. A humana pensa. Ela referia-se a Kayle. A voz de Draven cortou como uma lâmina. E ela tem razão. Tu tens medo. Nós somos cautelosos. Outra conselheira falou. Uma mulher com cabelos prateados. A voz do domínio destruiu reinos. Se o rapaz pode acessar esse poder sem treino, sem controle, então nós ensinamos a ele o controle. Mera interrompeu. Nós o ajudamos a entender o que ele pode fazer. Nós... Os lábios de Saurin se curvaram. Tu és humana. Não sabes nada sobre os nossos costumes. Eu conheço aquele rapaz. Mera apontou para Kayle, que observava todos com olhos preocupados, sentindo a tensão. Eu sei que ele não é uma arma ou uma maldição. Ele é uma criança que merece uma oportunidade. O conselho se reunirá ao amanhecer, disse Saurin friamente. O rapaz demonstrará as suas habilidades. Nós determinaremos se ele é um herdeiro ou uma ameaça. Ele virou-se para sair, mas parou. Ildokra Mera, entregue-nos esse diapasão imediatamente. Não, disse Draven simplesmente. 3 pares de olhos antigos fixaram-se nele. Não. A voz de Saurin era perigosa. O diapasão fica com a doutora Mira. Ela e Kayle trabalharão juntos sob a minha supervisão. Os olhos de Draven brilharam em vermelho. E se o conselho tiver algum problema com isso, eles podem me desafiar diretamente. O impasse durou 3 batidas de coração. Então Saurin sorriu, com uma expressão terrível de sabedoria. Como desejar, Sua Majestade. Nos vemos ao amanhecer. Eles partiram com um farfalhar de vestes vermelhas. Mera soltou um suspiro que nem sabia que estava aprendendo. Acabaste de torná-los teus inimigos. Eles já eram meus inimigos. Draven olhou para Kayle, depois para Mera. Temos até o nascer do sol. Podes ensinar meu filho a controlar esse poder? Mera olhou para o diapasão em sua mão, depois para o menino que a observava com esperança nos olhos. Não faço ideia, ela admitiu, mas vou morrer tentando. O sorriso de Draven era sombrio. Vamos torcer para que não chegue a esse ponto. Eles tinham 6 horas até o amanhecer. Mera transformou o quarto de Kayle num laboratório improvisado. Os servos de Draven trouxeram tudo o que ela pediu, sem questionar. Tambores de vários tamanhos, tigelas de cobre, recipientes de vidro cheios de água, cortinas de seda e até uma coleção de copos de cristal. Qual é o teu plano? Perguntou Draven, observando-a organizar os itens num círculo cuidadoso. Honestamente, estou a inventar à medida que vou avançando. Mera posicionou o tambor maior no centro. Mas o Kayle responde à vibração. Por isso, precisamos de lhe ensinar como funcionam as diferentes vibrações, como interagem, como controlá-las em vez de apenas as experimentar. Ela ajoelhou-se diante do Kayle e mostrou-lhe o diapasão. O rapaz estendeu a mão ansiosamente, mas ela levantou um dedo. Espera. Primeiro ela bateu no tambor, produzindo um som profundo e ressonante. Kayle colocou as mãos na superfície do tambor, sentindo a vibração subir pelos seus braços. Os seus olhos brilharam. Ela bateu novamente com mais força.
e ele sentiu a diferença na intensidade. Em seguida, ela encheu as tigelas de cobre com água e bateu no diapasão, segurando-o acima de cada tigela. A água ondulou, formando círculos concêntricos. Cale observou, hipnotizado, enquanto os padrões mudavam com a profundidade da água. Ele está a aprender que as vibrações têm forma. Miera explicou a Draven que elas podem ser medidas, previstas, controladas. Durante 2 horas, ela trabalhou com Cale, construindo o seu vocabulário de sensações. Tons altos versus tons baixos, todos traduzidos através do toque e do feedback visual. Ela mostrou-lhe como as cortinas de seda balançavam de forma diferente das tapeçarias pesadas quando as ondas sonoras as atingiam. Como o cristal cantava quando batido corretamente, cada copo produzindo uma frequência diferente. Cale absorveu tudo com uma velocidade assustadora. A sua mente funcionava como uma máquina, categorizando e conectando. Quando Miera bateu em 2 tambores diferentes simultaneamente, ele imediatamente entendeu o conceito de harmonia. Como 2 vibrações podiam coexistir, podiam se complementar. Então ela lhe entregou o diapasão. Gentilmente, ela demonstrou com a boca, batendo suavemente. Kelly bateu o diapasão contra o tambor. A nota pura soou, e desta vez ele estava pronto para ela. Seus olhos se fecharam, seu corpo inteiro focado na sensação. A água em todas as 7 taças começou a ondular em perfeita sincronia. Draven inclinou-se para a frente. Ele estava a fazer isso? Acho que sim. A voz de Mira era quase um sussurro. Cale, consegue ouvir-me? Pergunta estúpida. Claro que não conseguia, mas o rapaz abriu os olhos e olhou para ela. Ela apontou para as taças, depois para ele, fazendo a pergunta com a sua expressão. Cale olhou para a água. A sua testa franziu-se em concentração. Lentamente, deliberadamente, ele bateu no garfo novamente. Desta vez, a água não apenas ondulou. Ela subiu. 7 colunas de água se ergueram das taças, pairando no ar, balançando, mas mantendo a forma. O rosto de Cal mostrava intensa concentração, a sua pequena mão segurando o garfo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A água começou a se mover. Não aleatoriamente, ela formou padrões, os mesmos símbolos que eles tinham visto brilhando nas paredes, runas vampíricas antigas escritas em líquido e luz. Ele não está apenas a controlar a vibração, disse Miera com admiração na voz. Ele está a usá-la para moldar a realidade. Ele está a falar em vibração. Cale manteve um padrão por 10 segundos, 20, 30. Então a sua mão tremeu e a água caiu de volta nas tigelas, espirrando por toda parte. O rapaz caiu, exausto, mas animado. Ele olhou para o pai e gesticulou rapidamente. Ele diz que consegue sentir o castelo, traduziu Draven, com a voz embargada pela emoção. Cada pedra, cada corredor, como se o edifício estivesse vivo e respirasse, porque para ele está. Miera pegou numa toalha e secou o rosto de Cale. Ele está a perceber o mundo através da vibração. A estrutura do castelo, a frequência da pedra, tudo é uma linguagem coerente para ele. Uma nova ideia lhe ocorreu. Ela pegou um pergaminho e carvão rapidamente, esboçando ondas sonoras, picos e vales, diferentes frequências se sobrepondo. Cale observou, depois pegou o carvão da mão dela. Ele desenhou. O que surgiu não era um rabisco infantil, eram padrões de ondas matemáticos complexos que Miera nunca tinha visto antes. Frequências que parecem se dobrar sobre si mesmas, criando estruturas que não deveriam ser possíveis. O que é isso? Draven perguntou. Não sei. Miera estudou o desenho. Cale, onde você viu isso? O menino apontou para o peito, depois para as paredes e em seguida para o pai. Ele está a desenhar a canção do sangue, disse Draven baixinho. A frequência da própria magia vampírica. Ele consegue perceber o que o resto de nós só consegue ouvir. A mente de Miera girou com as implicações. Então ele não está apenas a acessar a voz do domínio, ele está a operar num nível além disso. Ele consegue ver as vibrações fundamentais que compõem a vossa magia, o que faz dele o vampiro mais poderoso da história, disse Draven com uma expressão sombria, ou o mais perigoso. Um sino tocou em algum lugar do castelo, 3 badaladas, 3 horas até o amanhecer. Precisamos testar os limites dele, disse Miera. Antes que o conselho o veja, precisamos saber o que ele pode e não pode fazer. E se ele perder o controlo, esperamos que o castelo seja tão resistente quanto parece. Draven chamou Marcus,
que chegou com um ar abatido. Limpe a ala leste, todos para fora agora. E Marcos, a voz do rei baixou. Se algo der errado, tire a doutora Mira e a sua filha do castelo. Leve-as para o mais longe possível de Volmir, o mais rápido que os seus cavalos puderem correr. Marcos corou, mas acenou com a cabeça. Eles se mudaram para uma sala maior, um antigo salão de baile com tetos abobadados e espaço vazio. Meera posicionou Cale no centro e colocou objetos ao seu redor em várias distâncias. Velas, livros, uma armadura, um relógio de pêndulo. Comece devagar, ela disse a ele, sabendo que ele lia seus lábios. Apenas as velas. Cale segurou o diapasão. Bateu de uma vez. Todas as velas da sala se acenderam simultaneamente, suas chamas dançando em ritmo perfeito com os batimentos do seu coração. Ele bateu novamente e as chamas mudaram de cor, azul, depois verde, depois roxo-branco quente. Um terceiro golpe, e os livros se abriram, suas páginas virando sozinhas, cada vez mais rápido até ficarem borradas. Cale, pare! Disse Meera com urgência. Mas o menino estava perdido em admiração. Ele bateu no diapasão pela quarta vez. O relógio de pêndulo explodiu. Não violentamente, simplesmente se desmontou. Todas as engrenagens e molas se separaram e flutuaram no ar, ainda a funcionar, ainda a marcar o tempo. Agora, um mapa tridimensional de um mecanismo de relógio suspenso no espaço. A armadura levantou-se sozinha e fez uma reverência. Cale. A voz de Draven cortou tudo. Chega. O rapaz assustou-se e largou o garfo. Tudo caiu no chão de uma vez. No silêncio repentino, Cale olhou para o pai com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Não de medo, de alegria. Pobre alegria avassaladora. Ele assinou algo e a expressão de Draven desmoronou. O que é que ele disse? Perguntou Meera. Ele disse, não consigo. Não consigo ouvir tudo agora. Não com os meus ouvidos, com a minha alma. Meera puxou Cale para um abraço, sentindo o rapaz tremer de emoção. Não estás amaldiçoado, sussurrou ela contra o cabelo dele, sabendo que ele não podia ouvir, mas esperando que ele pudesse sentir o seu significado. És extraordinário. Lá fora, o céu começou a clarear. O amanhecer estava a chegar. E com ele, o julgamento do conselho. O salão do trono de Volmir era uma catedral de sombras e pedra. 50 vampiros enchiam o espaço. Nobres, generais, conselheiros antigos, todos reunidos em suas vestes vermelhas e pretas. A presença coletiva deles tornava o ar pesado, opressivo. Meera estava ao lado de Cale, na base do trono, plenamente consciente de que era a única humana numa sala cheia de predadores. A sua filha Lily tinha sido levada para um local seguro, como Marcos prometera, mas isso pouco a confortava agora. Draven estava sentado no seu trono, com uma coroa de ferro negro sobre o cabelo escuro. Parecia em tudo o rei dos vampiros, frio, poderoso, intocável. Mas Meera percebeu a tensão em seu maxilar, a maneira como seus dedos agarravam os braços da cadeira. Os 7 membros do conselho estavam em semicírculo diante do trono. Saurin estava no centro, com seu rosto antigo e indecifrável. O conselho reconhece os eventos sem precedentes da noite passada. Saurin começou, sua voz ecoando pelo salão. O príncipe Cale demonstrou habilidades que estavam seladas há séculos. Reunimo-nos para determinar se ele é apto a herdar o trono de Valmir. Murmúrios percorreram a multidão. O rapaz está amaldiçoado, declarou outro conselheiro. Um vampiro de ombros largos chamado Thrace, nascido surdo, incapaz de ouvir a canção do sangue. Pela lei antiga, ele não pode governar. Lei antiga escrita quando não compreendíamos o que estávamos a ver. A voz de Draven cortou o salão como uma lâmina. O meu filho não está amaldiçoado. Ele evoluiu, evoluiu. A sobrancelha de Saurin arqueou-se, ou corrompido pela influência humana. O seu olhar desviou-se para Meera. Esta mulher trouxe um objeto proibido para o nosso reino. Ela interferiu com o sangue do príncipe. Não fiz nada ao sangue dele, disse Meera, forçando a voz a manter-se firme. Apenas o ajudei a compreender o que ele já era. O que ele era é silencioso. O que ele é agora é perigoso. O conselheiro de cabelos prateados deu um passo à frente. Todos nós sentimos os tremores ontem à noite. O próprio castelo respondeu ao seu poder. Descontrolado, sem treino.
O que acontece quando as suas emoções se intensificam? Quando ele tem uma birra de criança, Draven levantou-se. Então ensinamos-lhe a controlar-se como ensinamos a todos os vampiros jovens. Ele não é como os outros vampiros jovens. A voz de Saurin era fria e racional. A voz do domínio corrompeu o rei Theron. Transformou-o num tirano que escravizou milhares. Esse poder foi selado por uma boa razão. Kayle não é Teen. Como pode ter a certeza? Saurin abriu os braços. Vossa Majestade, compreendemos o amor de um pai, mas a segurança do reino deve vir em primeiro lugar. A armadilha estava perfeitamente montada. Meera viu isso nos olhos de Saurin. O conselho não estava ali para julgar. Eles já tinham decidido. O que está a propor? A voz de Draven era perigosamente baixa. Uma demonstração, disse Thrace. Deixe o rapaz mostrar-nos que consegue controlar o seu poder. Provar que não é uma ameaça. E se ele tiver sucesso, então reconsideraremos a sua reivindicação ao trono. O sorriso de Saurin não chegou aos seus olhos. Se ele falhar, então, para a segurança de Almir, ele deve ser destituído do seu poder permanentemente. O salão explodiu em sussurros. O sangue de Mira gelou. Quer dizer matá-lo? Queremos conter a ameaça que ele representa. Saurin olhou para ela com algo parecido com pena. És humana. Não compreendes a devastação que a voz do domínio pode causar. Não podemos arriscar outra. Kayle puxou a manga de Mira. Os seus olhos estavam arregalados, assustados. Ele tinha lido os lábios deles. Compreendido o suficiente. As suas mãos moviam-se em sinais frenéticos. Eu consigo fazer isso. Eu posso mostrar-lhes. Não, disse Mira. Mas Kayle já estava a dar um passo à frente. O menino pequeno caminhou sozinho até o centro do salão. Ele olhou para os vampiros reunidos, criaturas que viviam há séculos, que comandavam exércitos que podiam matá-lo com um pensamento, e tirou o diapasão do bolso. Kayle, espera! Draven começou a descer do trono, mas Saurin levantou a mão. Deixe-o tentar, Vossa Majestade. Vossa Majestade afirma que ele está no controlo. Prove isso. O salão ficou em silêncio. 50 vampiros observavam uma criança surda com um diapasão de prata. Kayle olhou para Meera. Ela viu a pergunta nos olhos dele. Ela queria dizer-lhe para parar, para fugir, que isso não valia a vida dele. Em vez disso, ela acenou com a cabeça. Confie em si mesmo. Kayle bateu com o garfo no chão de pedra. A nota que soou foi perfeita, pura, e por um momento, nada aconteceu. Então, as tochas que revestiam o salão começaram a pulsar. Não aleatoriamente, elas cintilavam no ritmo dos batimentos cardíacos de Kayle. Lento, constante, controlado. O menino caminhou para a frente e a cada passo outra tocha se juntava à sinfonia. 10 tochas, 20, 50. Todas elas dançavam ao ritmo que só Kayle podia sentir. Ele bateu com o garfo novamente e o ritmo mudou, agora mais rápido. As chamas ficaram mais brilhantes, lançando uma luz intensa no salão. Sussurros se espalharam pela multidão. Não era medo, era admiração. Kayle parou no centro do salão. Ele olhou para o teto abobadado, para as antigas marcas gravadas na pedra. Bateu com o garfo pela terceira vez. Os símbolos iluminaram-se como estrelas, mas não de forma caótica como antes. Acenderam-se em sequência, espalhando-se pelo teto em padrões deliberados. Formaram palavras na antiga língua dos vampiros, fluindo como poesia pela pedra. A voz de Draven era quase um sussurro. O que diz, um vampiro idoso na fila de trás traduziu com a voz trêmula. Diz, poder sem compaixão é tirania. Força sem sabedoria é destruição. O herdeiro que ouvir com o coração unirá o que foi quebrado. São as palavras de Adora que Sarin exalou da maldição original. O salão explodiu em caos. Alguns vampiros ficaram de pé a gritar. Outros caíram de joelhos. Décadas de crença desmoronavam diante dos seus olhos. E então alguém gritou. Ele está a controlar-nos. Meera sentiu isso. Então, uma onda de energia espalhou-se pela sala. Não era dolorosa, mas inegável. Por um instante, o coração de todos os vampiros sincronizou-se com o caos. Todos sentiram o que ele sentia. Não era uma ordem, mas uma conexão. Compreensão sem palavras. Durou apenas um momento, mas foi o suficiente. O tirano Thrace rugiu. Assim como Theron, ele está no nosso sangue. 3 membros do conselho sacaram armas, lâminas antigas que zumbiam com sua própria magia negra.
Eles avançaram em direção a Kaylee com velocidade humana. Não, Draven saltou do trono, mas estava muito longe. Mera correu, colocando-se entre as lâminas e o rapaz. Ela não chegaria a tempo, mas Cale não estava com medo. Ele bateu com o garfo uma última vez e pressionou-o contra o peito. O som que emergiu não era uma nota. Era uma palavra, uma ordem que ignorava completamente a audição e ressoava na alma. Pare. Todos os vampiros no salão congelaram no meio do movimento. Não controlados, não compelidos. Simplesmente solicitados com uma intenção tão pura e perfeita que recusar parecia errado em um nível fundamental. As lâminas caíram no chão. No silêncio retumbante, Cale abaixou o garfo. Ele olhou para os 3 conselheiros que tentaram matá-lo e suas pequenas mãos se moveram em sinais. Draven traduziu sua voz cheia de emoção. Ele disse: "Não quero controlar vocês. Quero que me compreendam. Por favor." Trace caiu de joelhos. O que fizemos? Saurin ficou paralisado, algo parecido com vergonha cruzando suas feições antigas. O menino não é Teren. Ele é a resposta de Isidora. Ele é o herdeiro de que Volmir precisa. A voz de Draven ressoou. Aquele que pode preencher a lacuna entre o poder e a paz. Quem vocês seguirão? Os velhos costumes que quase nos destruíram ou um novo caminho? O salão explodiu em ruídos. Vampiros ajoelharam-se jurando lealdade. Não apenas ao rei, mas ao seu filho. Ao menino que poderia comandar com um sussurro, mas escolheu pedir com gentileza. Mera puxou Cale para os seus braços, sentindo-o tremer. Acabou, ela sussurrou. Você conseguiu. Mas ao olhar para o rosto de Saurin, ela viu algo que a arrependeu. O vampiro antigo estava a sorrir. A era de Bloodsong Reborn, disse Saurin baixinho, como sempre foi destinado. E Mera percebeu que esse tinha sido o seu plano o tempo todo. 3 semanas passaram como um sonho. Mera acordava todas as manhãs em quartos que ainda pareciam grandiosos demais, vastos demais para uma médica viajante e sua filha. Lilia adaptou-se à vida no castelo com a facilidade de uma criança, fazendo amizade com os filhos dos criados e gritando de alegria sempre que Cale lhe mostrava o seu mais recente truque de vibração, fazendo flores desabrocharem mais rápido ou causando luzes coloridas a dançar na água. Mas foi a transformação de Cale que realmente deixou Mira sem fôlego. O menino silencioso e retraído que ela conhecera desaparecera. Em seu lugar estava uma criança confiante que havia encontrado sua voz, não através do som, mas através da própria conexão. Ela trabalhava com ele todos os dias na ala leste, desenvolvendo o que chamavam de linguagem de ressonância. Começou com frequências simplesmente diferentes para sim e não, padrões para emoções, ritmos para conceitos comuns. Mas a mente de Callie avançava à frente de seu ensino, inventando novas combinações, novas maneiras de expressar pensamentos complexos apenas através da vibração. Ele não está apenas a aprender uma linguagem, disse ela a Draven numa tarde, observando Cale a fazer uma demonstração para um grupo de jovens vampiros. Ele está a criar uma linguagem universal que não requer audição ou fala. As crianças vampiras sentaram-se em círculo, com as mãos pressionadas contra um grande disco de cobre. Cale bateu no seu diapasão e deixou a vibração fluir através do metal. Cada criança sentiu o padrão de forma diferente, com base na sua sensibilidade. Mas todas compreenderam o significado, amizade. Uma menina, talvez com 12 anos, olhou para cima com lágrimas nos olhos. Eu consigo sentir o que ele sente, não os seus pensamentos, mas o seu coração. É isso mesmo, disse Mera gentilmente. Cale não está a comandar, ele está a partilhar. Draven observava da porta e Mera percebeu como a tensão tinha diminuído dos seus ombros nas últimas semanas. Ele sorria mais agora, até ria. O frio rei vampiro estava a lembrar-se de como ser pai. Devolveu-me o meu filho, disse ele baixinho quando a sessão terminou. Não sei como retribuir isso. Deu a mim e a Lily segurança e um lar. Mera fez uma pausa. Embora eu ainda não entenda o que Saurin estava a planear. Por que criar aquele confronto se ele queria que Cale tivesse sucesso? Porque ele é antigo e astuto, a expressão de Draven escureceu ligeiramente. Espia que o conselho nunca aceitaria Cale sem provas. Então, ele criou uma situação em que Cale tinha de demonstrar não apenas poder, mas também caráter. Era uma aposta. Se Cale tivesse respondido com violência em vez de compaixão, Saurin teria uma justificação para eliminá-lo.
Isso é monstruoso. Isso é política. Draven por dentro. Mas funcionou. O conselho está dividido agora. Metade segue os velhos costumes, metade abraça os novos. Sauron posicionou-se como o arquiteto da mudança. O vampiro que viu a verdadeira intenção de Isidora. Confia nele. Nunca. Mas posso trabalhar com ele. Os olhos de Draven encontraram o seu filho agora a ensinar um jovem vampiro a sentir a diferença entre alegria e excitação através de vibrações sobrepostas. Cale está mais seguro agora do que nunca. Isso é o que importa. O trabalho expandiu-se rapidamente. Espalharam-se por Volmir rumores sobre o príncipe que conseguia falar sem palavras. Humanos de aldeias vizinhas, aqueles que viviam à sombra do reino dos vampiros, começaram a chegar. Alguns estavam curiosos, outros eram surdos como Cale, na esperança de aprender o seu método. Meera viu-se não apenas a ensinar Cale, mas a construir uma escola. Ela requisitou salas, reuniu materiais, recrutou professores das comunidades vampira e humana. O que começou como uma ajuda a um menino tornou-se algo maior, uma ponte entre mundos. Certa noite, Meera estava na sala de baile reformada que agora servia como seu principal espaço de ensino. Discos de cobre de vários tamanhos pendiam do teto. Tambores alinhavam-se nas paredes. Mesas de água permitiam que os alunos vissem a vibração tornada visível. 20 alunos trabalhavam em duplas. Crianças vampiras com crianças humanas, aprendendo a se comunicar através da ressonância. Alguns eram surdos, mas a maioria não era. Eles simplesmente queriam entender essa nova linguagem. Cale movia-se entre eles como um jovem maestro, ajustando a posição das mãos, demonstrando técnicas, com o rosto animado pelo propósito. Ele é um professor nato, disse uma voz atrás dela. Meera virou-se e viu Marcos encostado na porta. O Capitão Rude tinha se tornado um aliado inesperado, muitas vezes ajudando a organizar suprimentos ou amenizando dificuldades com vampiros tradicionais. Ele entende como é ser diferente, disse Meera. Sentir-se isolado. Ele não quer que mais ninguém se sinta assim. O reino está a mudar por causa dele. Por causa de ti, disse Marcos entrando na sala. Há 5 semanas, humanos e vampiros mal se falavam. Agora estão a aprender a partilhar sentimentos, emoções, compreensão. Ele balançou a cabeça, maravilhado. Não é magia. É melhor do que magia. É conexão, disse Meera suavemente. A coisa que todos nós desejamos, independentemente do que somos. Naquela noite, Draven ofereceu um pequeno jantar. Não um evento formal da corte, mas uma reunião íntima. Meera, Lily, Cale, Marcos e até Sauron, cuja presença ainda fazia a pele de Mira arrepiar. Comeram comida humana, já que Lily estava lá. A conversa fluiu facilmente e Meera maravilhou-se com o quão normal parecia. Um rei vampiro a discutir agricultura com o seu capitão. Um conselheiro antigo a ajudar uma menina humana de 6 anos a cortar a carne. Um príncipe surdo a rir silenciosamente de uma piada que o seu pai fez por sinais. Família. A palavra atingiu Meera inesperadamente. Isto parecia família. Ela cruzou o olhar com o de Draven do outro lado da mesa e viu a mesma constatação ali. Algo tinha mudado entre eles ao longo das semanas. Construído sobre um propósito comum, respeito mútuo e o profundo vínculo de proteger a mesma criança. Não era romance, ainda não, mas era uma possibilidade. Após o jantar, Cale levou todos para a torre mais alta do castelo. Ele estava lá a trabalhar em algo em segredo, e sua empolgação era palpável. A sala da torre havia sido transformada. Centenas de fios finos de cobre pendiam do teto em diferentes comprimentos, cada um sintonizado com precisão em uma frequência específica. Sinos de vento, mas muito mais complexos. Cale posicionou-os ao redor da sala e, em seguida, pegou seu diapasão. Ele bateu nele uma vez e tocou um fio central. O som que emergiu era diferente de tudo que Meera já tinha experimentado. Os fios vibravam em sequência, criando harmonias que pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum. A própria sala se tornou um instrumento. Mas, mais do que isso, Meera sentiu isso não apenas nos ossos, mas no coração. As vibrações carregavam emoção. A emoção de Kali, alegria, gratidão, amor, esperança. Ela olhou ao redor e viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Draven. Marcos ficou paralisado, com a mão pressionada contra o peito. Até Sauron parecia comovido,
Com os seus olhos antigos brilhantes, Lily puxou a manga da mãe. Mamã, consigo ouvir o que o Kayla está a dizer. O que ele está a dizer, querida? Ele está a lhe agradecer por ajudá-lo a encontrar a sua voz, por ensiná-lo que ele não estava quebrado. Lily sorriu. E ele está a dizer que não está mais sozinho. Os harmônicos desapareceram lentamente, deixando todos num silêncio ofegante. Kaylee olhou para cada um deles, depois fez um sinal para o pai. A voz de Draven estava rouca. Ele quer partilhar isto com todos para instalar estas salas de ressonância em todo o reino, para que qualquer vampiro ou humano, com audição ou surdo, possa experimentar a comunicação pura. O Festival Meera disse de repente que devíamos realizar um festival para celebrar o que construímos, para mostrar a Volmir que uma nova era realmente começou. Draven sorriu. O Festival do Som e do Silêncio. Sauren acenou lentamente com a cabeça. A união através da compreensão é algo que a Didora aprovaria. Pela primeira vez, Meera acreditou nele. Um ano depois, o castelo de Valmir brilhava com luz. Milhares de lanternas alinhavam-se nas paredes. Não eram as tochas frias e tremeluzentes de antigamente, mas luzes humanas quentes misturadas com magia vampírica, criando algo totalmente novo. O pátio tinha sido transformado num espaço de celebração onde espécies que tinham vivido em cuidadosa separação durante séculos agora se misturavam livremente. Meera ficou na beira do grande salão, observando a multidão com uma mistura de orgulho e descrença. Comerciantes humanos trocavam piadas com nobres vampiros. Crianças de ambos os tipos perseguiam-se pelos corredores decorados, gritando de alegria. Músicos tocavam instrumentos enquanto artistas surdos traduziam a música em dança. Os seus movimentos seguiam vibrações que só eles podiam sentir. Nervoso, Draven apareceu ao lado dela, vestido com trajes formais, mas com uma suavidade na expressão que seria impensável um ano atrás. Aterrorizada, Meera admitiu. E se algo der errado, então lidaremos com isso juntos. Ele pegou a mão dela, um gesto que ainda lhe trazia calor no peito. Ao longo do último ano, o que havia começado como um objetivo comum se aprofundou em algo que nenhum dos dois esperava. Um amor construído não sobre paixão, mas sobre parceria, sobre criar uma criança notável e construir um mundo melhor. Lily passou a correr, de mãos dadas com uma jovem vampira. Ambas riam. A sua filha tinha se tornado muito mais confiante e era agora bilíngue, falando a língua comum e a linguagem gestual básica dos vampiros com igual facilidade. 5 minutos, anunciou Marcos, aparecendo com o seu uniforme formal de guarda. A demonstração está pronta. O estômago de Mira estremeceu. Era isso, o momento para o qual eles tinham trabalhado. Eles caminharam juntos até o pátio principal, onde uma plataforma havia sido erguida. Centenas de pessoas, vampiros e humanos, ocupavam todos os espaços disponíveis. Na plataforma estava Kaylee, agora com 11 anos, mais alto e mais forte do que o menino frágil que Meera conhecera. Ele usava roupas que misturavam as duas culturas, formais para vampiros, com cores humanas. Ao pescoço trazia um diapasão de prata preso a uma corrente. A coroa do seu pai viria mais tarde, mas por agora ele trazia algo mais importante. Confiança. Draven subiu à plataforma e ergueu as mãos. A multidão calou-se instantaneamente. Há um ano, a sua voz ecoou pelo pátio. O meu filho foi declarado amaldiçoado, inadequado para governar. Perigoso, fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Esta noite, ele mostrar-vos-á no que essa maldição realmente se tornou. Ele recuou, dando a Kayla o centro do palco. O rapaz não parecia nervoso. Ele tirou o diapasão do pescoço e o ergueu para que todos pudessem ver. Então ele o bateu contra a borda da plataforma. A nota pura soou e Meera prendeu a respiração. Kayla vinha praticando há meses. O que aconteceu a seguir foi o culminar de um ano de aprendizado, crescimento e descoberta de toda a extensão de suas habilidades. A nota do diapasão espalhou-se como ondulações num lago. À medida que tocava cada pessoa na multidão, algo notável aconteceu. Por um momento, todos puderam sentir o que Kaylee sentia. Não era leitura de mentes, nem controlo, simplesmente conexão. Uma mulher humana suspirou, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Consigo sentir todos, os seus corações, as suas esperanças. Um senhor vampiro ficou paralisado, com a mão pressionada contra o peito. É isto que temos perdido todos estes séculos.
A vibração intensificou-se. Kaylee começou a mover-se. O seu corpo conduzia a energia como um maestro a dirigir uma orquestra. Os fios de ressonância que ele instalara por todo o castelo começaram a zumbir. Cada um acrescentava a sua voz à sinfonia. Mas a verdadeira magia vinha das próprias pessoas. À medida que a vibração se movia através delas, a multidão começou a responder. Os vampiros acrescentaram as suas vozes, não a voz dominante do domínio, mas uma simples canção. Os artistas surdos faziam sinais em ritmo, os seus movimentos adicionando poesia visual à sinfonia auditiva. Música e silêncio, som e vibração, todos existindo juntos, cada um necessário, cada um belo. Miera observou o rosto de Kaylee transformar-se de alegria. Este era o seu sonho tornado realidade. Uma linguagem que todos podiam falar, que não excluía ninguém, que transformava as diferenças em harmonia em vez de divisão. A apresentação chegou ao clímax. Cale bateu com o garfo uma última vez e pressionou-o contra a plataforma. A vibração viajou através da madeira até a pedra, espalhando-se por todo o castelo. Todos os sinos em Volmir tocaram ao mesmo tempo. Todos os sinos cantaram, todos os corações, vampiros e humanos bateram em sincronia por 3 segundos perfeitos. Depois, silêncio, um silêncio belo e profundo. A multidão explodiu em aplausos, gritos, batidas de pés e palmas, todos criando as suas próprias vibrações, todos contribuindo para a celebração. Draven puxou o seu filho para um abraço forte. Por cima do ombro de Cale, ele encontrou os olhos de Mira, e ela viu tudo ali. Gratidão, amor, esperança para o futuro. Cale afastou-se e começou a fazer sinais rapidamente, com o rosto radiante. O que ele está a dizer? Alguém na multidão perguntou. A voz de Draven estava carregada de emoção. Lhe disse, não consigo ouvir tudo agora, não com os meus ouvidos, mas com o meu coração. E o que ouço é lindo. Todos vocês, vampiros, humanos, ouvintes, surdos, fazem parte da mesma canção. Obrigado por aprenderem a ouvir. Os aplausos intensificaram-se. As pessoas avançaram, tentando alcançar Cale, não para magoá-lo, mas para tocar, para se conectar, para fazer parte do que ele representava. Marcos e os guardas moveram-se para protegê-lo, mas Cale sinalizou que estava tudo bem. Ele moveu-se pela multidão, tocando mãos, deixando as pessoas sentirem a sua alegria e gratidão através do simples contato. Miera viu-se envolvida numa celebração. Vampiros que ela temia há 1 ano agora sorriam para ela. Humanos que tinham medo do castelo agora dançavam nos seus salões. O impossível tinha se tornado realidade. O Dr. Miera Saurin apareceu ao lado dela, com o seu rosto ancião sereno. Você mudou o mundo. Kaylee mudou-o. Eu apenas o ajudei a compreender o que ele podia fazer. Você fez mais do que isso. O olhar de Saurin estava distante. A maldição de Isidora nunca teve a intenção de punir. Ela tinha a intenção de nos ensinar, de nos forçar a evoluir além da tirania da voz. Precisávamos de alguém que pudesse exercer poder sem ouvi-la, que pudesse comandar sem falar. Alguém que escolhesse a conexão em vez do controlo. Ele sorriu. Ela sabia, há 500 anos, que eventualmente viria alguém que quebraria o ciclo. E você também sabia. É por isso que encenou aquele confronto. Eu precisava ter certeza. Precisava ver se o menino tinha a crueldade dos seus antepassados ou a compaixão da sua mãe. Saurin olhou para onde Kaylee ria silenciosamente com um grupo de crianças. Fico feliz por ter me enganado sobre a sua espécie, doutora. A humanidade tem mais a nos ensinar do que jamais imaginamos. À medida que a noite avançava, a celebração continuava. Draven encontrou Miera numa varanda com vista para o pátio, onde a dança e a música não davam sinais de parar. Está realmente a acontecer, disse ela baixinho. Paz. O início dela, pelo menos. Draven passou o braço pela cintura dela. Teremos desafios. Ainda há vampiros que desconfiam dos humanos, humanos que nos temem. Mas esta noite provou que é possível. Que ele provou que é possível. Vocês dois provaram. Ele virou-a para ficar de frente para ele. Miera, neste último ano, você deu-me mais do que a voz do meu filho. Você deu-me esperança, um propósito, algo que eu pensava ter perdido há séculos. O que é isso? Um futuro que vale a pena construir. Antes que ela pudesse responder, Lily e Cale correram para a varanda, sem fôlego e animados. Cale gesticulou rapidamente com os olhos brilhantes.
Ele quer saber se podemos fazer isso todos os anos, traduziu Draven. Torná-lo uma tradição, o Festival do Som e do Silêncio. Todos os anos, prometeu Mera, ajoelhando-se ao lado dele. E talvez um dia em todos os reinos. Imagine isso, um mundo onde todos aprendem a linguagem da ressonância. Onde a surdez não é uma deficiência, mas uma maneira diferente de experimentar a beleza. Onde vampiros e humanos trabalham juntos em vez de separados. Kelly abraçou-a e ela sentiu o batimento cardíaco dele contra o seu peito, constante, forte, vivo com possibilidades. Lily juntou-se ao abraço e depois Draven, até que ficaram ali juntos sob as estrelas, uma família forjada a partir de circunstâncias impossíveis. A celebração lá embaixo continuou até o amanhecer. E quando os primeiros raios de sol tocaram as paredes do castelo, os vampiros retiraram-se para dentro, enquanto os humanos saíram para saudar o dia, a harmonia entre eles inabalável. Cale ficou à janela, com o diapasão na mão, e observou o nascer do sol. Não conseguia ouvir, mas sentia o calor no rosto, a vibração do mundo a acordar. Já não era o ar silencioso. Era a ponte entre mundos, o início de uma nova canção.